Quatro guerreiros se unem em uma jornada para recuperar as armas mais poderosas do universo e impedir que o mundo seja dominado por um exército de zumbis. A segunda temporada da série Kung Fu Panda, o Cavaleiro Dragão, de 2023. Então preparem-se, é hora do recap! Na primeira temporada dessa aventura, o Dragão Guerreiro lutou ao lado de Blade para deter os dois magos do mal. Klaus e Veruca pretendiam unir as quatro armas Tian Sheng para ressuscitar um exército de mortos-vivos com o objetivo de dominar o planeta. Agora o destino do mundo está nas mãos de Po e seu recém-formado esquadrão de elite. Juntos eles precisam impedir que as quatro armas mágicas caiam nas mãos das doninhas. O quarteto faz uma longa viagem até a Índia, lar de Rukmini, para encontrar o restante das armas Tian Sheng. Veruca e Klaus já estão com a manopla. Por outro lado, Rukmini possui o chicote de fogo, que também se transforma em um cajado. Agora restam mais duas armas para serem encontradas. Dentre elas estão os Chakrams da Tempestade, e para encontrá-lo, o grupo precisa do pingente do Mestre Mastodonte. Rukmini afirma saber onde encontrar a joia e vai atrás de Dia, sua antiga parceira do mundo do crime, pois sabe que ela está com o pingente. Ao chegar na cidade, o trio faz uma pausa para uma experiência gastronômica, enquanto Rukmini faz a limpa nas barracas. Enquanto rouba um dos itens, a ladra é flagrada por Jayesh, o governante daquela cidade, e Po aparece para tirá-la de lá antes que a macaca arranjasse problemas. O quarteto então se reúne novamente e Rukmini guia seus colegas até o seu antigo esconderijo, no qual vivia ao lado de Dia. No entanto, ao abrir a porta, ela se surpreende ao perceber que o lugar foi transformado em um restaurante e um centro de lazer para as crianças da cidade. Lá, Rukmini encontra Dia, mas a roedora finge não conhecê-la. Furiosa, a macaca ataca sua antiga parceira e consegue vencer o duelo. Quando percebe que não conseguirá se livrar de Rukmini, Dia a arrasta para a cozinha. A Esquilo conta que de fato encontrou o pingente do Mestre Mastodonte, porém como não descobriu como usá-lo, decidiu vender a pedra. Nessa hora, Blade aparece com um colar e afirma ter encontrado o item que estavam procurando. Dia diz que aquela é apenas uma joia comum, mas corre atrás da ursa para recuperá-la. Quando Blade estava prestes a arremessar o colar no rio, a roedora decide dizer a verdade e conta que vendeu o verdadeiro pingente para Jayesh. A ursa então devolve o colar para Dia e ela o entrega para Blade. A ex-ladra conta que encontrou aquele souvenir em sua última missão, mas nunca teve a oportunidade de entregá-la à sua parceira. Agora que as duas fizeram as pazes, Dia decide ajudá-la a recuperar o pingente. Jayesh considera aquele item um dos mais valiosos de sua coleção e o mantém trancado em um cofre especial. Para entrar lá, o grupo precisará roubar a chave e driblar os guardas. Dia conta que naquela noite haverá uma festa de noivado para comemorar a união de sua filha, Padma e Jayesh. Depois de passar pelos guardas serpentes, o grupo se infiltra no castelo. A missão de Blade é distrair o anfitrião até que Rukmini consiga pegar a chave. O Sr. Ping, pai de Po, fica responsável por vigiar Jayesh e dar o sinal assim que ele entrar no palácio. Para evitar o fracasso da missão, o panda desajeitado tem como única função se deliciar na mesa de petiscos, enquanto seu grupo faz todo o trabalho. Enquanto aguarda o sinal de Ping, a ladra aproveita para fazer a limpa nos convidados e não percebe quando o ganso dá o sinal. Mesmo assim, Blade vai distrair o elefante e o segue até o castelo. Perdidos no meio de uma ilha, Veruca e Klaus procuram uma forma de descer das árvores, pois acabaram presos lá após fugir com a manopla. De repente, eles são atacados por saqueadores que roubam toda a sua comida. Porém, Veruca não permite que eles saiam impunes e usa seus poderes de maga para perseguir os ladrões. A Doninha sabe que o Elmo de Ouro, a terceira arma mágica, está naquele lugar e captura um dos saqueadores com o objetivo de obter informações sobre seu paradeiro. Para sua surpresa, eles encontram Nigel, um antigo mago de seu reino, e Klaus corre para libertá-lo. Enquanto isso, no castelo, Blade cumpre o combinado e distrai o elefante, porém Rukmini ainda está ocupada roubando as joias dos convidados e Ping pede a ajuda de seu filho para conseguir a chave. Enquanto Jayesh mostra algumas de suas pinturas para a ursa, Po consegue pegar a chave e corre direto para o cofre. Após entrar na sala, ele avista várias armadilhas para impedir que a joia seja roubada e Ping decide ficar de vigia enquanto o panda tenta atravessar os fios vermelhos sem acionar o sino. Rukmini aparece logo em seguida e ajuda a vigiar os guardas.
Com o auxílio de um par de hashi, Poe consegue pegar o pingente e Blade se reúne com seus amigos. No entanto, quando estão prestes a deixar o palácio, o grupo percebe que caiu em uma armadilha. Eles foram traídos por Dia, que contou ao elefante que um grupo de ladrões infiltrados tentaria roubar seu pingente naquela noite. A roedora faz tudo isso para conquistar a confiança de seu futuro genro. Depois de pegá-los em flagrante, Jayeshe ordena que seus guardas levem aqueles malfeitores para a prisão e Hukmini é condenada a pagar por todos os seus roubos. Após alguns minutos procurando um jeito de escapar daquela cela, Blade encontra uma passagem secreta e destrói o piso para que todos consigam fugir. Enquanto tenta convencer Jayeshe a libertá-la, Hukmini descobre as verdadeiras intenções do elefante e o motivo dele querer se casar com Padma. Dia é a segunda pessoa mais rica da cidade e ao se casar com sua filha, o demente terá posse de todas aquelas terras. Dessa forma ele poderá destruir a cidade e transformá-la em um estacionamento, visando lucros futuros. Após revelar seu plano maligno, Jayeshe vai para a cerimônia. O que ele não imaginava é que seus prisioneiros se libertaram e estão prestes a destruir seu casamento. Enquanto isso, Nigel leva as doninhas até a aldeia, onde os magos estão vivendo. O bode explica que depois que Veruca foi presa, os magos precisaram fugir da Inglaterra e navegaram durante meses até encontrar aquela ilha. Havia água potável naquele lugar, mas nenhuma das frutas eram comestíveis. Os magos acreditavam que morreriam de fome até que encontraram um elmo capaz de controlar o vento, e dessa forma passaram a atrair navios de suprimentos para a ilha. Veruca então pergunta onde o elmo está, e Nigel afirma que o arquimago irá mostrá-la. Nesse instante, Kyle aparece e Veruca fica furiosa ao descobrir que a toupeira tomou seu lugar. Apesar de saber que sem aquele elmo todos os magos estarão condenados, Veruca insiste em pegá-lo e está disposta a usar sua manopla para atingir esse objetivo. Pendurada logo acima de uma fogueira, Hukmini precisa se balançar para pegar uma faca e cortar a corda. Após se libertar, ela sai à procura de seus amigos. Poe e Blade invadem a cerimônia e são atacados pelos guardas serpente, mas a macaca chega no momento certo para ajudá-los. Enquanto isso, o casal dá 7 voltas na fogueira para oficializar o casamento. Durante a batalha, Jayeshe coloca o pingente no pescoço de Padma e concretiza a união. Ainda assim, Ping tenta roubá-lo e acaba quebrando a pedra. Tudo parecia perdido quando a joia de repente começa a brilhar e a luz invade o corpo do ganso. Em seguida, o Sr. Ping abre os olhos e Poe percebe que há algo errado. Ele se desespera ao perceber que seu pai foi possuído e está atacando seus amigos. O espírito se apresenta como o Mestre Mastodonte e afirma que ninguém mais deve empunhar as armas de Qian Shang. Na tentativa de se livrar daquele demente, o trio se esconde no subsolo, mas são perseguidos e Poe consegue agarrar o corpo de seu pai. O Sr. Ping está numa batalha interna com aquele espírito e finalmente consegue retomar o controle de seu corpo. Porém, o espírito do Mestre Mastodonte retorna e vai atrás de seus inimigos. Hukmini então usa o chicote de fogo para soterrá-lo e ganha tempo para que seus amigos consigam fugir. No entanto, quando o ganso se solta e começa a aterrorizar a cidade, Jayeshe ordena que seus guardas o ataquem, mas o espírito acaba vencendo a batalha. Os 3 guerreiros então usam o chicote como isca para atraí-lo e Poe tenta fazer com que seu pai recupere a consciência. Quando o espírito finalmente consegue pegar o chicote e está prestes a eliminar o panda, Ping assume o controle, pois se recusa a permitir que alguém faça mal ao seu filho. Agora ele é capaz de permitir que o espírito se manifeste de acordo com a sua vontade, e Poe pede ajuda do Mestre Mastodonte para impedir que as 2 doninhas tomem posse das 4 armas. Decidido a impedir que armas tão poderosas caiam em mãos erradas, o espírito decide ajudá-los nessa jornada e promete guiá-los até os Chakrams da Tempestade. Numa disputa pelo elmo, Veruca e Kyle iniciam um duelo e a doninha usa seus poderes para aprisionar seu inimigo. Sua única chance de se salvar é usar o capacete para fazer com que o navio flutue e dessa forma Kyle consegue evitar ser esmagado pelas raízes. Então Veruca encontra uma distração para atacá-lo novamente e durante a queda a toupeira acaba perdendo o elmo. Após tomar posse do capacete, a doninha joga Kyle para fora do navio e parte em busca das outras 2 armas. Enquanto se despede de sua antiga amiga, Dia dá a ela um barco para que eles possam velejar até o seu destino final.
Nessa hora, Jayesh finalmente anuncia seus verdadeiros planos para aquela cidade. Agora que se casou com Padma, ele tem o direito de fazer o que quiser com aquele lugar. O que ele não esperava era que a jovem roedora também tinha um plano. Ela foi a primeira a agir e colocou todos os bens de Jayesh, que após o casamento também se tornaram seus bens, no nome de sua mãe. Portanto, Dia se tornou a única proprietária daquele lugar e afirma que não permitirá que a cidade seja destruída. Dias mais tarde, o quarteto está perdido no meio do oceano, quando Blade encontra a ilha onde os Chakrams estão escondidos. Famintos, eles invadem uma plantação de cacau e, enquanto se alimentam, são surpreendidos por um grupo de sapos guerreiros. A batalha entre as duas equipes chega ao fim quando o mestre Mastodonte revela sua identidade e ordena que os sapos não atrapalhem sua missão. Nesse instante, as criaturas decidem dar abrigo e comida aos invasores. Pel Pel pede desculpas por tê-los atacado e revela que toda aquela hostilidade foi porque sua fazenda é regularmente saqueada. Segundo ele, os ladrões atacarão naquela noite e seu grupo armou uma emboscada para capturá-los. Enquanto os anfíbios vão à luta, Po e seus amigos ficam encarregados de proteger a plantação de cacau. No entanto, ao ver um monstro de metal gigantesco se aproximando, o quarteto decide intervir e acaba atrapalhando o plano dos sapos. O escorpião o segue para dentro da floresta, mas o grupo acaba sendo derrotado, pois não são capazes de penetrar aquela fortaleza de ferro. Sendo assim, Pel Pel revela seu novo plano, no qual os invasores precisarão arriscar suas vidas para atrair o escorpião direto para a armadilha. Dessa forma, eles conseguem capturar a criatura e descobrem que aquilo é uma máquina, não um ser vivo. As pegadas indicam que a pessoa que estava controlando o robô conseguiu escapar e novos escorpiões robôs aparecem. De repente surge uma tempestade e os raios atacam as máquinas. Nesse instante, o mestre Mastodonte descobre que alguém está usando seus chakrams. Pel Pel e seus amigos o conhecem como sendo o protetor da ilha, mas não sabem sua verdadeira identidade. Na manhã seguinte, o quarteto ajuda Pel Pel a levar o escorpião até a oficina de seu primo, para que ele possa descobrir quem construiu aquela máquina. Ao chegar lá, Blade interroga Amok e ele conta a história de quando foi salvo pelo protetor. Como o sapo não tinha nenhuma pista de seu paradeiro, os dois ursos interrogam outros moradores da cidade para reunir algumas pistas e ficam ainda mais confusos. Cada um dos interrogados relata uma aparência diferente ao descrever o grande herói daquela ilha, fazendo com que se torne ainda mais difícil encontrar o verdadeiro portador dos chakrams. Po então afirma ter uma ideia para atrair o protetor e, com a ajuda de sua equipe, leva o escorpião de volta para o alto da colina. Eles pretendem encenar um ataque, mas a máquina para de funcionar, fazendo com que Po e Hulkmini corram verdadeiro perigo. O panda usa seu próprio corpo para tentar parar o robô, mas o protetor aparece para salvá-los. Nesse instante, eles se unem para atacá-lo a fim de recuperar a arma, mas levam uma baita surra até que o protetor decide ir embora. Blade e Po correm atrás dele, mas a criatura se move rápido demais e a dupla não consegue alcançá-la. Sua melhor chance é se unir aos demais moradores da cidade num estádio, onde um torneio de Poc-Tapoc acontece. Assim, o grupo poderá observar todos eles para tentar encontrar o verdadeiro protetor. Após alguns minutos, eles encontram a possível protetora. Zuma é a governante de Tikal e está sendo cercada por dezenas de guardas, portanto o quarteto não consegue nem mesmo se aproximar dela. Sendo assim, o grupo desafia o time vencedor do torneio para uma partida. Quem ganhar terá a chance de falar com Zuma. Para vencer os irmãos de sangue, o time dragão precisará marcar 50 pontos, passando a bola pelo aro do oponente. Blade se nega a participar daquele jogo, então o restante do grupo entra na arena e a disputa se inicia. Ping e Hulkmini logo são derrubados, e Po precisa pegar a bola dos tatus antes que eles vençam a partida. O time dragão já está perdendo de 15-0 quando o panda vai implorar pela ajuda de Blade. Nesse momento, a ursa conta que quando está em uma competição, algo obscura domina. Para ajudar sua equipe, ela decide participar do jogo, mas afirma que após soltar essa fera que vive dentro de seu corpo, não poderá responder por seus atos. Quando Blade entra em campo, o jogo muda e os irmãos de sangue ficam em desvantagem. Até mesmo Hulkmini, uma jogadora de seu time, recebe alguns golpes da guerreira. Blade não consegue conter seus instintos e acaba atacando seus adversários. Por conta disso, um dos jogadores precisa ser retirado do campo. Para substituí-lo, Ba, um pequeno tatu, é chamado e Po assume a responsabilidade de mantê-lo longe de sua parceira, para que ele não seja eliminado. Enquanto conversa com Baixinho, o panda descobre que os tatus estão competindo porque precisam pedir a ajuda de Zuma, pois estão sofrendo com escassez de água em sua vila.
Ao saber disso, Po tenta falar com Blade, mas ela o ignora completamente e continua com sua estratégia de jogo. Porém, quando tem a oportunidade de aniquilar Ba, a ursa consegue recuperar sua consciência e desiste do jogo. Po está disposto a deixar que os Tatus vençam, mas Hulkmini acaba fazendo o último ponto que faltava e dá a vitória para o seu time. Como combinado, o time vencedor tem a oportunidade de falar com Zuma e são muito bem recebidos por ela. Então Blade afirma saber a identidade do protetor de Tikal e o mestre Mastodonte ataca a tigresa na tentativa de recuperar os seus chakrams. Após deter o ganso, Zuma afirma que possui apenas um chakram, mas o outro foi roubado pela cientista que está usando a arma para aterrorizar aquele povo. Sendo assim, a rainha decidiu criar uma identidade secreta para proteger os moradores da ilha e passou a ser conhecida como Protetor. Blade conta que se Zuma não entregar os chakrams para eles, Veruca logo aparecerá para pegá-los e não se importará de destruir Tikal se for preciso. Ao ouvir isso, a rainha decide ceder e afirma que entregará o seu chakram para o grupo, porém só fará isso depois que eles conseguirem pegar a arma da cientista maluca, para que ela não possa usá-la contra o seu povo. Então o grupo sai em busca da inventora que criou aqueles escorpiões e encontra o vulcão que ela usa para forjar as máquinas. Assim que chega ao local, eles são recebidos por dois monstros gigantes, mas com trabalho em equipe conseguem derrotá-los. Quando estavam prestes a invadir o local, os irmãos Doninha aparecem em seu navio voador. Hulkmini usa o chicote flamejante para tentar detê-los, mas Veruca revida com sua manopla e uma grande explosão acontece. Nessa hora, Blade e Po são arremessados para longe e toda a equipe fica impossibilitada de lutar. Ao ver seus novos parceiros em perigo, o mestre Mastodonte decide agir e usa o chicote para capturar Veruca, que tenta se defender com sua manopla. Devido ao impacto da explosão, o vulcão começa a rachar e, para surpresa do grupo dragão, um pássaro que estava no controle do escorpião os ajuda a se esconder. Akina guia a equipe por seu laboratório, que foi construído dentro do vulcão, e usa os escorpiões para levá-los até sua casa. Surpreendentemente, Po e seus amigos descobrem que Akina vive no mesmo vilarejo dos irmãos Tatu, e o único motivo de roubar a comida das outras plantações é porque sua terra é extremamente seca e improdutiva. Ao ver o boneco de pelúcia que Blade carrega, Akina revela que foi ela quem o construiu. Há muitos anos, quando sua aldeia começou a sofrer com a seca, um cavaleiro apareceu e estava à procura de uma arma lendária. Alf pediu ajuda de Akina para falar com a rainha, então eles descobriram que Zuma era a portadora dos chakrams. Ela usava a arma para roubar toda a chuva e por conta disso, todos os vilarejos ao redor, inclusive o de Akina, viviam em constante seca. Alf tenta roubar a arma, mas com a ajuda da ave, conseguiu pegar apenas um dos chakrams. Após cumprir sua missão, ele teve que voltar para a Inglaterra e levou a arma. Durante a despedida, Akina entregou ao cavaleiro um presente para que ele pudesse dar à sua irmãzinha. Agora a ave sabe que Blade é a irmã de Alf e pergunta como ele está. A ursa então dá a triste notícia e conta que seu irmão foi morto por Veruca. Ao descobrir que o outro chakram foi levado para a Inglaterra há vários anos, Blade entra em desespero. Então Po tem a ideia de pedir a ajuda dos sapos para recuperar o chakram que está sob posse de Zuma. De repente, eles avistam um navio de Veruca se aproximando e Peu-Peu os ajuda a se esconder. O sapo arrisca sua própria vida ao ser interrogado pelos dois irmãos, mas se recusa a dedurar seus amigos. Quando Peu-Peu é capturado, o time dragão decide agir, mas o protetor aparece para protegê-lo e Veruca aproveita a oportunidade para tentar roubar o chakram. Ao ser atacada, Zuma descobre o verdadeiro poder da manopla e usa sua super velocidade para roubar as armas de Veruca. Em seguida, ataca o navio e o arremessa em direção ao vulcão, sem se preocupar em salvar Peu-Peu, que por sorte acaba caindo em cima do corpo fofinho de Po. Desesperada para conseguir vingar seu irmão, Blade abandona sua equipe e corre para o vulcão em busca das duas doninhas. Depois de desmascararem sua rainha, os sapos decidem se juntar aos seus antigos inimigos e os ajudam a construir novos escorpiões. Ao chegar no vulcão, Blade encontra Veruca, mas antes que pudesse eliminá-la, Klaus aparece. Como está em desvantagem, a ursa decide se esconder e os dois irmãos começam a caçá-la. Quando consegue recuperar sua espada, Blade os ataca com toda sua fúria e captura Klaus. A ursa afirma que fará Veruca sentir a mesma dor que ela sentiu, mas a verdade é que a maga não está nem aí para o seu irmão e usa seus poderes para fugir, deixando Klaus para trás. Porém, ao invés de eliminar seu inimigo, Blade decide deixá-lo viver e ordena que ele fique fora de seu caminho.
Sabendo que terá que enfrentar uma oponente que possui 3 das 4 armas Qiansheng, o mestre Mastodonte tenta acessar seus antigos poderes, mesmo sabendo que isso colocará a vida do Sr. Ping em perigo. Quando perdeu seu verdadeiro corpo, o mestre perdeu sua conexão com os elementos da natureza, e Po pede que ele o ensine a se conectar com os elementos para que seu pai não corra perigo. No entanto, Mastodonte se recusa a treiná-lo, pois afirma que o panda não é forte o suficiente para acessar todo esse poder. Po então o desafia para um duelo, e se ganhar, provará que é digno. No entanto, durante a luta, o mestre consegue controlar os trovões, mas o ataque do panda faz com que ele seja expulso do corpo de Ping. Quando retorna para o vilarejo, Blade percebe que um exército de escorpiões está pronto para o combate, e o mestre Mastodonte foi expulso do corpo de Ping. Agora seu espírito reside em Po, e a tropa inteira caminha até o palácio de Zuma. Quando a rainha vai confrontá-los, Pel Pel a desmascara diante de todos os moradores da cidade, e Zuma afirma não saber do que ela está falando. A tigresa ordena que seus guardas enfrentem os inimigos enquanto ela vai atrás de suas armas mágicas. Ao ver sua líder destruindo a cidade, os moradores descobrem a verdade e decidem fugir. Sentindo-se abandonada por seu povo, Zuma pretende usar a pirâmide para destruí-lo, mas Po se recusa a desistir. Com a ajuda de Blade e Akina, o panda luta contra a tigresa, mas acaba sendo derrotado por ela. Acreditando que seu amigo está morto, o grupo decide continuar a batalha para que Po não tenha entregue sua vida em vão. Enquanto os espíritos do mestre Mastodonte e de Po conversam entre si, um buraco negro se abre. Nesse instante, o elefante explica que as armas de Qiansheng foram feitas para aprisionar as almas dos inimigos que são derrotados por elas. Dessa forma, a alma de um deles precisa ser levada. Acreditando que o panda é a melhor chance de derrotar Zuma, o mestre decide se sacrificar. Blade estava prestes a ser destruída pela manopla quando Po se levanta e corre para salvá-la. Com um ataque, Zuma perde o elmo e a pirâmide começa a cair. Todos estariam fadados a morrer se não fosse por Po e Blade. Eles conseguem recuperar o Chakram, e o panda usa a super velocidade dada pela arma para reunir todas as outras e impedir que a pirâmide destrua a cidade. Ao final da batalha, Zuma é presa por seu próprio povo, e Pel Pel é eleito como novo líder. Agora o time dragão tem uma longa jornada até a Inglaterra em busca do segundo Chakram, e Akina decide acompanhá-los. Durante a viagem, enquanto perambulam pelo vasto oceano, o Sr. Ping, ao observar a lua, percebe que aquele é o primeiro dia do Ano Novo Lunar. Na China, essa data é motivo de grande comemoração, e Po decide compartilhar com seus amigos a história dessa tradição. Há milhares de anos, monstros perigosos vagavam pela China, e os únicos capazes de enfrentá-los eram os caçadores que arriscavam sua vida para proteger o país. Com o tempo, os caçadores desapareceram, e tudo o que restou foram as histórias de sua grande bravura. Poucos sobraram para proteger a população chinesa, e dentre eles está Po, um andarilho solitário que viajou todo o país para se provar como o maior caçador de todos os tempos. Certa noite, o viajante chegou numa vila onde foi muito mal recebido. Ele estava cansado e faminto, mesmo assim, ninguém se dispôs a ajudá-lo. Até que o panda encontrou o restaurante de um velho ganso que serviu alguns bolinhos a ele. De repente, uma fera assustadora invade a cidade e Blade não consegue derrotá-lo. A caçadora estava prestes a ser devorada quando Po aparece para enfrentá-lo, mas também acaba sendo esmagado pela criatura. No entanto, quando o sol nasce no horizonte, o monstro foge com a promessa de que voltará na noite seguinte. Assustado com o que acabou de acontecer, o panda pergunta a uma das moradoras da vila o motivo do ataque, e Akina explica que a cada 12 meses, na noite mais longa do ano, o espírito do monstro Nian aparece para aterrorizá-los por 14 noites seguidas. O ataque só chega ao fim quando a luz de uma nova lua cheia o faz hibernar por mais um ano. A fim de garantir sua sobrevivência, a maioria dos moradores foge para as colinas antes do anoitecer e retornam somente pela manhã. Blade é uma das poucas pessoas que permanece na cidade, pois está decidida a eliminar aquele monstro. Porém, naquela noite, ela terá a ajuda de Po para realizar mais uma tentativa de destruir Nian e salvar sua aldeia. O monstrengo persegue Po até o restaurante do Sr. Ping e consegue cercá-lo. Quando Blade estava prestes a eliminar a fera, o sol nasce mais uma vez e Nian vai embora. Dessa vez, a criatura conseguiu destruir grande parte do vilarejo e os caçadores são expulsos daquele lugar. A dupla se separa e cada um segue seu próprio destino. Após algumas horas de caminhada, Po encontra 3 moradores que decidiram deixar a cidade e recomeçar suas vidas em outro lugar.
Preocupado com os demais moradores, o panda decide fazer uma nova tentativa de deter Nian e retorna à cidade para executar seu plano naquela noite. O plano consiste em distribuir lanternas e fogos de artifício por toda a vila, pois se o monstro tem resistência à luz do dia, por que não se assustará ao se deparar com a luz artificial? Quando a noite chega, a criatura aparece para mais uma visita, porém dessa vez, os moradores estão preparados para revidar. Ao se deparar com os fogos de artifício e as lanternas vermelhas, Nian fica desorientado e não consegue atacar. Os caçadores vestem uma fantasia de dragão e começam a persegui-lo, causando verdadeiro pânico no demônio. Para finalizar o show de luzes, Akina libera um míssil de fogos de artifício, fazendo com que Nian não tenha outra escolha senão fugir. A partir desse dia, todos os anos a vila passou a dar uma grande festa, repleta de luzes e comida para afugentar os monstros, e nunca mais eles sofreram nenhum ataque. Após contar a história do Ano Novo Chinês, Po se sente ainda mais próximo de seus amigos e promete que continuará ao lado deles, não importa o que aconteça nessa jornada. Galera, será que a equipe Dragão encontrará a última arma de Qianshang? Ou Veruca conseguirá pegar o Chakram antes deles? Deixa aqui